Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre essa planilha de gestão de frota que foi feita aqui pelo pessoal da Incorp Locações, tá? O principal objetivo dessa planilha foi de unificar várias planilhas que o cliente tinha, onde ele tinha que estar abrindo ali vários arquivos, né? Um para gestão de aluguel, outro para manutenção, custos, né? Então, a gente unificou tudo dentro de um único arquivo, facilitando assim a rotina do dia a dia do cliente e conseguimos consolidar todas as informações dentro de um dashboard para facilitar ali a tomada de decisão, tá? Então a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre cada uma das abas, como que é feito o preenchimento, como que é feito a, a correção caso tenha algum erro, né, no lançamento. Então a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre como que funciona a planilha, beleza? Seguindo aqui todos os modelos que a gente desenvolve, né, a gente sempre coloca aqui um menu de navegação, que é onde a gente vai estar navegando aqui as abas da planilha, tá? Eric, mas eu não gosto desse tipo aqui de navegação, prefiro quando tem aqui aquelas barrinhas aqui embaixo, né? Como é que eu faço? Muito simples, basta vir aqui, ó, arrastar para o lado, né, a barrinha de rolagem aqui, que vai estar todas as abinhas aqui também, tá? Então fica a critério aí de cada um como prefere trabalhar com a planilha, beleza? Eu não coloco nenhuma macro aqui para esconder e deixar essas opções limitadas, tá? Então a gente procura deixar a planilha bem livre, né? Bem livre assim para o usuário trabalhar da maneira que achar mais cômodo, tá? Então vamos lá. A primeira aba que a gente tem que preencher aqui é a aba de premissas, né? Onde a gente vai colocar aqui os tipos de documentos, né, que a gente vai fazer a gestão, o tipo de combustível utilizado pela frota. No caso aqui, como é uma planilha que vai estar fazendo também a gestão de locação dos equipamentos, então a gente tem aqui a modalidade de locação, tem a situação do aluguel, né, do veículo, se ele está na obra ou se ele já foi devolvido, né? Então aqui são particularidades do cliente, tá? A parte de documentação, você vai estar colocando quais são os documentos que você vai fazer a gestão e o tempo de vigência em meses, tá? Beleza? Feito aqui o preenchimento das premissas, a gente parte aqui para a segunda parte, que é o cadastro dos equipamentos. E também bem tranquilo, muito simples, né? Então eu vou colocar aqui o nome do meu equipamento, vou colocar aqui a placa dele, vou colocar o prefixo, né? O tipo de equipamento que é, modelo. Por exemplo, poderia colocar aqui o caminhão, né? Colocar qual que é a placa, o modelo dele, a marca. É totalmente editável também aqui os cabeçalhos, tá, pessoal? Então, é bem tranquilo mesmo a questão do preenchimento, tá? Coloco aqui se é um veículo próprio ou se é um veículo de aluguel, qual que é o consumo ideal para esse equipamento, tá? E eu tenho aqui uma coluna que é km horas atual. Como que funciona isso aqui? Essa informação você não precisa preencher, não tem necessidade de preencher isso aqui diariamente, tá? Isso aqui a planilha vai buscar lá da planilha de abastecimento, da aba de abastecimento, e vai trazer para nós aqui qual é o quilômetro atual, né? Eu só coloco uma mensagem aqui pedindo para não digitar em cima da fórmula, porque se você fazer qualquer digitação aqui, vai sumir a fórmula, pode ver, observar a fórmula aqui, né? A planilha vai perder então a referência e não vai conseguir trazer a atualização do quilômetro ou do orímetro aí do seu equipamento, tá? Mas se por um acaso aconteceu, você foi lá, digitou, apagou alguma coisa aqui, tá? Por exemplo, eu vim aqui e digitei aqui que, né, tá com 10 mil quilômetros ali. Perdi a referência, pode ver que agora o meu valor é um valor fixo, né? E eu não tenho mais a fórmula. Como que eu faço para resolver? Basta clicar na linha de baixo aqui, arrastar para cima e pronto. Já volta ali a fórmula, a planilha já volta a funcionar normalmente, beleza? Então, assim, eu não bloqueio nenhuma célula, tá? Só coloco aqui alguns avisos, porque caso você queira estudar também a planilha, ver como é que foi desenvolvida, quais foram as formas que a gente utilizou, fica livre aqui. Tranquilo? Beleza? Então, falamos um pouquinho ali sobre as premissas, né? Falamos agora sobre o cadastro dos equipamentos.
Então a gente vem aqui para a parte do cadastro de motoristas, tá? Também bem tranquilo aqui o preenchimento dessa parte. Vou estar colocando aqui o nome do motorista. Se eu quiser, eu posso colocar o telefone de contato, o endereço, o número da CNH, o vencimento da CNH. Aí a planilha vai trazer para mim aqui o status que se encontra, né? Se ela está vencida, se ela está vencendo dentro do mês ou se ela está em dia. A mesma coisa que funciona para o vencimento do exame toxicológico. Se o motorista tem ali que fazer esse exame, depende da habilitação dele, você pode estar colocando aqui também e a planilha vai trazer o status para você e isso a gente vai conseguir visualizar lá no dashboard, tá? Então a gente vai ter como ver esses status por lá também, beleza? Aqui, mesma coisa, tem a fórmula aqui que faz essa contagem, né, de acordo com a data atual. Se você digitar errado, digitar alguma coisa aqui, pode simplesmente clicar na linha de baixo aqui, arrastar e tá feita ali a correção, beleza? Bem tranquilo também aqui a parte do cadastro dos motoristas. Preenchi as premissas, preenchi o cadastro do motorista, fiz ali o cadastro dos equipamentos, vou vir aqui para a parte do cadastro de serviços, tá? Serviços de manutenção. Então aqui eu tenho duas planilhinhas onde eu vou fazer o cadastro dos meus serviços. A primeira aqui eu vou colocar as manutenções, né, os tipos de serviços que eu tenho de manutenção preventiva. O importante é que eu coloque o tempo de vida, né? Então, por exemplo, troca de óleo do motor, tempo de vida 500 horas ou 10.000 quilômetros. Se fosse 10.000 quilômetros, colocaria aqui 10 mil, né? Tempo de vida e alteraria aqui para quilômetros, tá? Esse aqui é muito importante que seja preenchido da maneira correta. Eric, eu tenho óleo aqui que é por quilômetro e tenho que é nas minhas máquinas aqui que é por orímetro. Sem problema, faça dois cadastros aqui, né, com o tempo indicado de cada um e altere aqui o contador, ok? Manutenção corretiva segue a mesma lógica. Aqui a gente colocou tempo de vida ou garantia, né? Por exemplo, você colocou ali uma bateria nova no seu veículo, né? Então é uma manutenção corretiva. E aí você vai colocar ali o tempo de garantia. Você pode colocar ali em meses, né? Ano. Tranquilo, tá, pessoal? Mas é bem legal, é importante que o cadastro seja feito aqui do tipo de serviço, o tempo de vida ou de garantia e qual é o contador desse tempo de vida, tá? Esse aqui é importante para a gente fazer o preenchimento, porque na nossa aba de manutenção a gente vai precisar dessa informação aqui para a planilha fazer a contagem do status, ali, a atualização do status. Depois a gente vem aqui para mais uma aba, que é cadastro de postos, né? Postos de combustíveis. Se você faz abastecimento aí na sua base, tranquilo, coloca aqui o nome da base, coloca o nome da fazenda, coloca aqui o nome da empresa, tranquilo, tá? O importante é você ter ela aqui, né? Depois você pode colocar aqui o nome dos postos que você tem. Se acabar esse espacinho verde aqui, basta você digitar aqui, né? Que a planilha vai implementando linhas aqui automaticamente, tá? Então também é bem tranquilo, não se limite só a esse número aqui de possibilidades de registro, tá? Pode ir digitando abaixo aqui que ela vai fazendo o preenchimento automaticamente, tá? Depois eu venho aqui já para a minha primeira aba de gestão, que é a gestão de abastecimentos. Muito importante fazer essa gestão do abastecimento, porque é daqui que a gente vai pegar os quilômetros, né? O orímetro atual ali do equipamento, que vai nos ajudar ali na hora de fazer a gestão da manutenção, tá? Então aqui como que funciona? Eu tenho aqui a data do abastecimento, tenho aqui qual é o equipamento, a planilha já vai te dar opções aqui dos equipamentos que você fez o cadastro, tá? Então tá aqui todos os equipamentos que a gente cadastrou, qual o tipo de combustível, a gente cadastrou lá nas premissas, tá? Então vai vir aqui o tipo de combustível, né? Vai trazer aqui, você vai preencher aqui quantos litros foi feito nesse abastecimento,
o valor por litro, a planilha calcula para você qual é o total a pagar. Você pode colocar aqui quem é o motorista, o local de abastecimento, se foi num posto que você cadastrou ou se foi aí na própria base, você vai colocar aqui e vai informar qual que é o odômetro, né, ou o orímetro aí atual desse equipamento, tá? Pessoal, essa coluna aqui é importantíssimo que seja feita o preenchimento de maneira correta, tá? Sempre estar observando aqui essas informações, porque a gente vai utilizar essa informação, repito, a gente vai usar essa informação para fazer a gestão de manutenção, ok? Feito isso, a gente vem aqui para a gestão de aluguéis, né? Uma particularidade também do cliente, onde a gente tem aqui o equipamento, qual é a quantidade, qual o empreendimento que ele se encontra, né? Quem é o cliente, a modalidade de locação, né? Que a gente preencheu também lá nas premissas, né? Data do início, data fim, valor, data da devolução. Então, se eu não tenho a data de devolução, significa que o meu veículo ainda está alugado. Tá? Eu não preciso fazer esse preenchimento. Basta eu colocar aqui uma data, que daí a planilha já entende que o veículo foi devolvido. Tá? Se eu não tenho a data aqui de devolução, significa que ele está alugado ainda. Ok? E aí aqui eu tenho o status, né? Se está vencido o aluguel, né? O final, por exemplo, aqui o final desse aluguel era para o dia 19/9. Então já passou, então ele conta aqui para mim como vencido, beleza? Ou então, se já está próximo de vencer, a planilha também vai estar informando. E aqui em cima eu já tenho um indicador, né, de quantos veículos alugados eu tenho e quantos veículos estão aí com o aluguel vencido, tá? Então já ajuda aí para fazer a gestão aqui de aluguéis dos equipamentos, tá? Serve para veículo, serve para ferramenta, o que você quiser fazer gestão aí que você alugou ou que alugaram de vocês, bem tranquilo, tá? Basta inserir aqui, ele vai estar ajudando você a fazer essa gestão. Depois eu tenho a gestão de manutenção. Aqui também é uma planilha um pouco mais de coluna, né? Um pouquinho mais extensa, mas o preenchimento dela é muito simples, tá? Como que funciona? Eu tenho aqui a data do lançamento, vou selecionar qual é o equipamento que eu vou estar fazendo o lançamento da manutenção. O KM hora atual já vai vir automaticamente que quando eu selecionar o meu equipamento, então de acordo com o que eu preenchi lá no meu abastecimento, a planilha já vai buscar essa informação para mim. Eu vou colocar aqui qual é o tipo de manutenção, se ela é corretiva ou preventiva, qual é o tipo de serviço. Quando eu selecionar aqui o tipo de serviço, essa informação da vida útil e do contador, ela já vai ser preenchida para mim aqui automaticamente. Ó. Até eu coloquei aqui, né, a mensagenzinha ali pedindo para não digitar, porque ela vai buscar essa informação lá para nós, tá? Você vai preencher aqui qual que é o quilômetro ou o orímetro atual do momento dessa manutenção ou a data, né, que está sendo feita essa manutenção. De acordo com o contador aqui, o tempo de vida, a planilha vai retornar para você aqui qual é a próxima data, né, de troca, né? Então, por exemplo, aqui são 3 meses de vida útil, fiz a manutenção no dia 16/5, a próxima troca seria aqui no dia 16/8, 3 meses depois, né? Então, como já passou a data, a planilha informa para mim que essa manutenção está atrasada, tá? Aqui, nesse caso, é uma manutenção, o contador é em horas, né? Então, eu fiz aqui essa manutenção com 19 mil quilômetros, né? Eu estou com 20, só que a próxima troca seria aqui com 29, tá? Então, se eu não fizer aqui se eu deixar aqui, ó, a manutenção, né, realizada sim ou não, se eu deixar ela como não aqui, ela vai mostrar para mim que ela está em dia, né? Então eu não fiz ainda essa manutenção aqui
E ainda falta 9.000 quilômetros, aqui 9.000 horas para mim fazer a manutenção, para ela estar vencendo, tá? Se eu já fui lá e realizei essa troca desse óleo ou alguma coisa do tipo, né? Aí eu venho aqui, dou baixa nessa manutenção e a planilha para de contar ali o status dela e vai me dizer que ela foi finalizada, tá? Eu posso colocar aqui o valor que me custou essa troca de óleo, né? E a planilha vai preencher para mim essas informações aqui, ó, que a gente vai utilizar lá nos dashboards, tá? Aqui a gente não precisa mexer também, que é o mês e o ano da revisão e o mês e o ano da próxima revisão. Beleza? Bem tranquilo também aqui a questão da manutenção. Depois a gente tem aqui a gestão de documentos, tá? Gestão de documentos, eu vou selecionar aqui qual documento, né, daqueles que eu cadastrei lá nas minhas premissas. Vou selecionar aqui o equipamento, qual é a data da renovação. A planilha retorna para mim aqui o tempo de vigência, de acordo com o documento que eu coloquei aqui, e me informa a data do vencimento. E também o status que se encontra, se está em dias, se está vencido, se vence dentro do mês. Tá? E aqui uma coluna livre para você fazer algum tipo de observação. Que é livre de digitação, pode escrever o que quiser aqui. Depois nós temos aqui a gestão de gastos, tá? Como que funciona essa gestão de gastos? Eu posso colocar aqui qual foi o equipamento, né, o número da minha ordem. De repente é um gasto que eu tive que não se encaixa ali como manutenção preventiva, manutenção corretiva. Então eu vou ter essa aba aqui para mim fazer essa gestão. Outra coisa que eu posso usar isso aqui como uma gestão do meu financeiro. Por quê? Lá na minha aba de manutenção eu vou colocar o meu valor cheio, o valor que eu gastei total na minha manutenção. Tá? Eu fiz um motor novo, coloquei lá 80 mil reais, gastei para fazer esse motor. Só que o pagamento não vai ser à vista, de repente eu parcelei isso, então eu posso colocar aqui, né, na minha gestão de pagamentos, eu coloco aqui o valor de cada parcela, a data do vencimento, para mim vir acompanhando isso, tá? Então eu vou colocar aqui qual é o equipamento, o número da ordem, né, da ordem de compra, o número da nota fiscal, o status ali, se ele está aprovado ou não, foi pela minha diretoria, foi aprovado, não foi aprovado, algo do tipo, valor, data do lançamento, né, data do vencimento e data do pagamento. Quando eu colocar aqui a data do pagamento, a planilha já vai entender ali para mim que foi pago e já vai dar baixa aqui também automaticamente, tá? Então vamos imaginar aqui, está vencendo no dia 30/10 e 30/10 eu fui lá e realizei o pagamento. Então a planilha já altera aqui o status para mim, dizendo que essa parcela, né, que esse lançamento já foi pago, tá? Aqui em cima eu tenho os status, né, de quantos lançamentos eu tenho que está vencido, quantos lançamentos em dias e quantos lançamentos venci esse mês. Posso fazer um filtro aqui para mim saber só o que eu já paguei, só o que está vencendo esse mês, ou tudo que está vencido para mim efetuar o pagamento. Beleza? Fiz o filtro aqui, quero voltar à planilha normal, fecho aqui no xizinho e a planilha retorna ao formato original. Beleza? Depois, por último, aqui finalizando já a planilha, a gente tem aqui a parte do dashboard, tá? Aqui no dashboard, quais são as informações que eu tenho? Eu vou selecionar aqui o ano da minha análise. A planilha vai trazer para mim quantos equipamentos eu tenho no total, quanto que eu gastei de combustível, quanto que eu gastei com manutenção preventiva, manutenção corretiva, o total, né, que eu gastei com manutenção, quanto que eu gastei por mês aqui com combustível, isso falando todo da minha frota, tá? São números gerais da minha frota. Aí eu tenho aqui mês a mês, né? Eu posso ver mês a mês quanto que eu gastei com manutenção corretiva, preventiva, com as despesas, né? O total que eu tive de despesa, que é quantos documentos eu tenho em dia, quantos documentos eu tenho vencendo esse mês, quantos documentos estão vencidos, minhas manutenções, quantas estão em dia, quantas estão vencendo esse mês e quantas estão atrasadas. Isso aqui tudo eu estou falando da minha frota, tá? Rolando aqui para baixo, eu consigo fazer essa gestão aqui por equipamento, por veículo. Como que funciona, Eric? Eu vou selecionar aqui o ano, né, aqui de cima. Esse indicador aqui já vai corresponder para essa parte aqui de baixo. E vou selecionar aqui
qual é o meu veículo, qual é o equipamento que eu quero verificar a situação. A planilha então vai trazer informações só desse equipamento. Quanto que ele fez ali, quanto que ele gastou de combustível, quanto que foi gasto com manutenção corretiva, né, total de gastos, quanto que eu gastei mês a mês aqui de combustível com ele, quanto que eu gastei de manutenção preventiva e corretiva, e aqui, né, como que está a situação dos documentos desse veículo e também das manutenções. Tá? Então a planilha ficou bem simples o preenchimento dela e que está trazendo bastante informação para ajudar aí na gestão, beleza? Forte abraço a todos. Se você gostou da planilha, entre em contato comigo aqui, deixe no comentário